pessoal, estamos de volta com o segundo episódio da série sobre a reforma tributária do BTcast. Hoje nós vamos falar sobre os impactos da reforma tributária para as empresas do lucro presumido. Aqui comigo, Francisco Bispo e Marina Venegas. Bom, e para começar, acho que o mais importante é a gente entender direitinho o que é o lucro do presumido e por que ele é tão adotado no Brasil. Oi pessoal, tudo bom? Bom, o lucro presumido ele é uma forma de apuração do imposto de renda e da CSLL. Ele incide com base em uma margem de presunção em cima da receita bruta do contribuinte e por meio dele também o PIS e a COFINS é calculado com base no regime cumulativo, que é sujeito a uma alíquota reduzida de 3,65 e não permite a apropriação de créditos para o contribuinte. Acho que esse ponto que você trouxe é um ponto muito importante, né? O lucro presumido ele é a apuração de imposto de renda e contribuição social, mas ele direciona para o PIS e COFINS cumulativo apurado com base na receita. E é só o PIS e COFINS cumulativo apurado com base na receita que a reforma tributária está mudando, que é a parte dos tributos sobre consumo. Então, já respondendo aqui a primeira pergunta, o lucro presumido continua existindo. O que muda é que aquele tributo que era vinculado, que é o PIS e COFINS cumulativo, ele passa a ser substituído. Certo, Bispo? Correto. Agradeço mais uma vez estar aqui presente com vocês. E sim, a alíquota muda, a lógica muda também. Então, é preciso fazer contas agora e também ver qual é o melhor regime a ser adotado. Pode ser que também, além de mudar a conta, mude também o regime tributário para o empresário. Então é importante essa nossa discussão agora para trazer um pouco de esclarecimento para o nosso público. Na minha visão, acho que o lucro presumido vão ser as empresas mais afetadas com base na reforma. Porque o mindset delas é eu pago X% sobre a receita bruta. Então todo prestador de serviço vai lá e sabe que paga 14,53% sobre a receita bruta. Isso vai mudar. Ele vai ter que ter uma apuração muito mais complexa, ele vai ter que entender margem, ele vai ter que olhar custo e isso vai mudar de forma substancial ali o dia a dia dele, o planejamento e como ele vai definir o seu modelo tributário. Tinha muita empresa que ela optava a estar no lucro presumido, que vinha aqui conversar com a gente, fala assim, não, eu sei que a minha margem compensaria o lucro real. Só que eu prefiro ficar no lucro presumido porque ele me direciona para um PIS e COFINS muito mais simples. Tem uma alíquota de 3,65 ao invés de 9,25, que eu não tenho que ficar entrando numa discussão sobre se aquilo dá crédito ou não dá crédito. Isso vai acabar. Exatamente. É isso que vai exigir uma postura muito mais complexa do Departamento Fiscal. Você que apura PIS e COFINS das empresas, o que você acha que eles vão ter que olhar e o que vai mudar no dia a dia mesmo? Então, essa questão é importante porque, como você bem colocou, hoje é a apuração dos tributos sobre a receita, o empresário praticamente só se preocupava com o faturamento, né? E fazia a conta se aquele faturamento versus uma margem de presunção era benéfico ele continuar, se a margem fosse superior, era benéfico ele continuar naquele regime. Na reforma tributária, a estrutura de custo e despesa vai fazer muita diferença, né, para interpretar se há mudança no regime, né, de lucro presumido ou não, e também no quanto ele vai pagar de imposto. E no quanto ele vai pagar de imposto, é importante ressaltar o seguinte: como a reforma tributária passa a ser, os tributos, principalmente PIS e COFINS, passam a ser cumulativos, né, ele vai precisar dos seus fornecedores, tomar crédito nas suas notas fiscais. Então, ou seja, ele tem que, primeiro, ver essa estrutura de custo, ver as suas despesas, as notas fiscais, ela compõe crédito para ser abatido das notas que ele vai emitir para os clientes dele, né? Então, essa conta de débito e crédito, ele precisa apurar direitinho. E se ele não o fizer, se por acaso ele não pedir nota fiscal para os seus fornecedores, quem vai pagar a conta final do tributo é ele, né? E vai beneficiar quem está sonegando por falta de emissão. Eu acho que esse é um dos grandes slogans da reforma que o governo sempre trouxe, que é a questão da sonegação fiscal. A reforma ela visa diminuir a sonegação fiscal. E aqui está o ponto. Hoje existe um regime que, apesar dele ser simples, ele não obriga a empresa, de uma forma eficiente, a exigir a conformidade do seu fornecedor. E no novo regime, como o crédito vai depender não só da conformidade, como do recolhimento do tributo, eu automaticamente vou gerar uma pressão para que todo mundo esteja
em conformidade. A ideia é que hoje no Brasil 25% sonega tributo. Então, de cada 4, um não paga imposto. E se um não paga imposto, os outros estão pagando por ele. Então, acho que esse é um grande benefício da reforma, mas que a gente vai ter que se acostumar com ele para poder... A ideia é essa, aqui na cadeia, né, a gente tenha um efeito de diminuição da sonegação, não é, Marina? Exatamente. Qual setor que você acha que vai mais sentir no bolso e vai ter mais dificuldade de se adaptar ao novo sistema? Olha, eu entendo que o setor de prestação de serviço será um dos mais impactados, né? Precisam realmente se ajustar a interpretar esses novos conceitos que a reforma trará, interpretar também como que ele vai colocar isso na prática, né? Veja bem que você vai ter que destacar também nas notas fiscais o imposto sobre o valor agregado do serviço que ele está prestando. Então, toda essa parte de estruturação, da contabilidade, dos custos, das despesas, eles vão ter que ser analisados e estruturados dentro da operação dos prestadores de serviço. Eu acho que essas áreas, como, por exemplo, clínicas, nós mesmos, né, do setor de serviço de contabilidade, de advocacia, nós vamos ter um impacto importante nessas mudanças. Eu estava discutindo com a Marina a questão da folha de salário. Ah, folha de pagamento. Exato. O principal impacto aqui para os prestadores é que a grande parcela do custo é folha, e a folha não vai gerar créditos da CBS e da IBS. É óbvio que para o prestador de serviço vai ser um problema, porque o maior insumo dele, às vezes o único, é folha de salários. Exato. E é justamente o que não vai dar crédito e a gente vai para um regime não cumulativo. Então o impacto para o prestador de serviços tende de fato a ser muito grande. Você estava fazendo conta, não estava, Marina? Antes aqui nos nossos bastidores aqui, e é de cair de costas. Conta pra gente. Exatamente, é um pouco alarmante. Porque atualmente um prestador de serviços no lucro presumido, ele recolhe o IR, ACS, PIS e COFINS com uma alíquota conjunta de 14,53%, mais o ISS ali que vai de 2% a 5%, chegando numa carga máxima de 20% aproximadamente. 17 a 20, vai para facilitar. 17 a 20, exato. E com a reforma isso muda. Se a gente considerar só o imposto de renda e a CSLL no lucro presumido, que permanece, a gente teria então uma carga de 10,88, mais a CBS, que vai gerar em torno aí de 8 e pouco, mais a IBS, que vai ser aproximadamente 20%, chegando aí numa carga de 35%, 37%, dependendo dos outros créditos, né? Porque é um setor que muitas vezes não gera crédito. Exato. Vai tomar crédito do aluguel, mas o aluguel perto da folha de salários é irrelevante. Irrelevante, corretamente. Então... Mas aí vem um ponto importante sobre como se preparar, né? A gente volta à percepção de que estou aumentando a tributação daquela empresa. E o mindset da reforma é diferente. Eu acho que o que a gente precisa entender aqui é que nós, consumidores, vamos pagar mais pelos serviços contratados. Porque, por um regime de política fiscal, decidiu-se reacomodar a carga tributária e serviços vai ser mais onerado. Então, quando for contratar um prestador de serviço para ir na minha casa fazer um reparo, ou quando eu for no médico, ou quando eu contratar um contador, eu tenho que entender que a carga tributária daquele tipo de serviço vai se elevar ao que eu comparativamente pagava. Essa visão ainda não é muito clara, porque como os tributos eram cumulativos, ninguém sabia quanto que estava pagando de imposto. E acho que a reforma vai deixar isso claro. As empresas podem fazer alguma coisa? O que você acha que elas têm que fazer para se preparar? Bom, acho que o primeiro passo é fazer um diagnóstico da tributação atual, uma projeção da tributação que está por vir e, a partir desses dados, fazer um planejamento tributário e operacional, planejamento dos contratos vigentes. Acho que é um primeiro ponto a ser observado, um bom ponto de partida para conseguir projetar, né, os impactos e... Até porque você deu um susto aqui na gente, né? Vai de 17% a 20% para 35%. Vou parar de advogar daqui a pouco, mas não é isso. Essa carga tributária vai ser aumentada de forma paulatina. São 7 ou 8 anos. Eu preciso primeiro entender
como que vai se comportar essa projeção de aumento ao longo dos anos e o que eu posso fazer, tanto para mitigar essa carga tributária, então reavaliar quais são os meus custos, se eu estou tomando crédito, se eu não estou tomando crédito, ou se eu posso mudar a forma de contratação de determinados custos para poder passar a tomar crédito. Acho que esse é um primeiro ponto. Não é do dia para a noite esse aumento, ele vai ser ao longo do tempo. E o segundo e principal, nós aqui conseguirmos mostrar para os consumidores o mindset da reforma, para que a gente possa repassar isso para o consumidor e até para os nossos clientes contratantes, pessoas jurídicas, porque hoje o prestador de serviço, muitas vezes, dependendo da empresa que está contratando, ele não está tomando crédito integral. Aquele tributo que está sendo aumentado naquela fase de repasse, vamos chamar assim, ele vai gerar um crédito para o contratante do tributo e por aí vai. Então, não vai aumentar, não tenho dúvida, mas tem todo um contexto que precisa ser trabalhado de transição. E aí, de fato, a projeção ela é muito importante para se tomar a decisão. Exato. E trazendo um pouquinho aqui para o lado prático, né, Eduardo? O setor, nós estamos aqui destacando o setor de prestadores de serviço no regime de lucro presumido, porque eles têm uma alíquota mais reduzida no PIS e no COFINS, têm vantagem e também toda vamos dizer assim, uma forma menos burocrática de tratar a contabilidade e outras questões do seu dia a dia, né? Mas agora, com a nova reforma tributária, com a reforma tributária que passa a vigorar a partir de 2026, ele, para colocar em prática, né, e para ele ter uma avaliação mais precisa do quanto muda na alíquota, né, do imposto para ele vai precisar justamente fazer o que você falou, aproveitar crédito. E como é que ele aproveita crédito? Pedindo notas fiscais, né, fazendo uma análise melhor da sua estrutura de custo e despesa e ver tudo aquilo que ele pode aproveitar efetivamente para consumir como crédito para diminuir o valor a ser pago no CBS. E, por outro lado, ele também vai ter que pensar também em melhorar a eficiência operacional, né? Sistema, né? Eu acho que é um ponto importante, área fiscal também, né? Capacitação de gente, porque às vezes, como a gente está falando de lucro presumido, a gente está falando de empresas menores. Quando eu converso com o empresário do lucro presumido, parece que é uma coisa alheia à empresa, a tributação, é do contador. Do contador. Fala com o meu contador. Agora muda. Agora muda. Todo mundo precisa entender que faz parte do negócio. Exatamente. Bom, esse foi o nosso segundo episódio aqui da série sobre a reforma tributária. Acho que não tem muitas conclusões ainda, mas o lucro presumido, que era um regime muito óbvio, ele passa a gerar dúvidas, precisa ser reavaliado. Para alguns casos, vale a pena sim, vamos continuar. Para outros casos, talvez faça sentido estudar uma migração para o lucro real. Muito obrigado e no próximo episódio vamos falar um pouquinho sobre o efeito da reforma tributária no lucro real.